Olá galera, bem-vindos a mais um episódio de Mar de Resumos. E hoje o tema é malária. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de malária. Mas você sabia que só em 2013 apareceram 200 milhões de novos casos de malária? Não? E que em média a cada minuto uma criança morre na África por malária? Também não? E fala sério, você nunca se perguntou por que uma doença que tem cura chegou a matar 584 mil pessoas em um ano? Apesar de ouvirmos que a malária é mais comum em áreas bem pobres e desfavorecidas, é importante lembrar que não só a África se encaixa nesse perfil. A maioria dos países em áreas tropicais do planeta são endêmicos em malária. No Brasil, a sua grande área endêmica é formada por todos os estados da Amazônia Legal, que são o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, além das regiões do Maranhão, Tocantins e do Mato Grosso. Só o estado do Amazonas contribuiu para quase metade do número de casos, seguido pelo Acre. Mas o que causa a malária? A malária é uma hemoparasitose transmitida através da picada de um mosquito que pertence ao gênero Anopheles, à família Culicidae e à subfamília Anopheline, sendo o Anopheles darlingi o principal vetor no Brasil. Esses vetores são popularmente conhecidos como carapanã, sovela, mosquito prego, bicuda e geralmente picam entre o anoitecer e o amanhecer. Uma fêmea do Anopheles, ao picar uma pessoa com malária, ingere o sangue infectado por parasitos que pertencem ao gênero Plasmodium e família Plasmodiidae. As três principais espécies de Plasmodium associadas à malária no Brasil são Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae. Somente os gametócitos ingeridos poderão evoluir dentro do inseto por meio de reprodução sexuada no intestino médio do vetor, formando um zigoto. Dentro de 24 horas após a fecundação, o zigoto começa a se movimentar e é chamado de oocineto. Ao atingir a camada epitelial do intestino do vetor, este passa a ser chamado de oocisto. A partir daí, começa a divisão esporogônica e após 2 semanas, ocorre a ruptura da parede do oocisto, liberando os esporozoítos, que circularão pelo corpo do vetor através da hemolinfa até atingir suas glândulas salivares. O ciclo continua quando o mosquito infectado pica outra pessoa e inocula o plasmódio. Quando uma pessoa é picada, os esporozoítos do parasito são transmitidos pela saliva do mosquito para o sangue do indivíduo. Pela circulação sanguínea, os parasitos chegam ao fígado por serem hepatotrópicos. A fase em que o plasmodium está no fígado se reproduzindo é a fase de incubação e o indivíduo está assintomático. Na malária, o tempo dessa fase pode variar de 8 a 30 dias ou mais, dependendo da espécie do plasmodium, da carga parasitária injetada pelo mosquito e do sistema imune do paciente. Nos hepatócitos, os esporozoítos se diferenciam em trofozoítos pré-eritrocíticos, que se multiplicam por reprodução assexuada, dando origem aos esquizontes teciduais e, posteriormente, milhares de merozoítos que invadirão os eritrócitos. Essa fase do ciclo é chamada de pré-eritrocítica. Ao saírem dos hepatócitos, os merozoítos tissulares invadem os eritrócitos, onde se desenvolvem assexuadamente, formando mais merozoítos que romperão as hemácias e serão liberados no sangue. Essa fase, chamada de eritrocítica, pode se repetir várias vezes e formar novos merozoítos que infectarão eritrócitos e também se dividirão em gametócitos feminino e masculino, os quais serão ingeridos pelo mosquito. Os macrófagos apresentam um importante papel na imunidade inata, devido à sua habilidade de fagocitar eritrócitos infectados na ausência de anticorpos específicos citofílicos e ou opsonizantes. Os merozoítos, as hemácias lisadas e metabólitos do próprio parasito são detectados por monócitos que têm seus TLRs ativados. Essa ativação induz a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1, 6, 8 e TNF-alfa, gerando o aumento de prostaglandina no hipotálamo, centro de controle da temperatura corporal, levando à febre, que ao longo do tempo diminui. Porém, quando novas hemácias são rompidas, mais parasitos são liberados no sangue e detectados pelas células do sistema imune, que produzirão mais citocinas, levando o indivíduo novamente ao estado febril.
Nessa fase da doença, os sintomas são comuns aos de muitas outras infecções, como mal-estar, dor de cabeça, cansaço, mialgia, calafrios, suores intensos, tremores e febre intermitente, que é a principal manifestação clínica da malária. Como qualquer outra doença, o quadro da malária nos indivíduos é passível de complicações. A produção de anticorpos opsonizantes auxilia os monócitos a fagocitarem os parasitas livres. As hemácias infectadas são opsonizadas por anticorpos e, ao passar pelo baço, serão fagocitadas pelos macrófagos. Se o sistema imune começar a destruir hemácias não parasitadas, ou ocorrer aumento da fagocitose de hemácias no baço, ou alguma disfunção da medula óssea sob o efeito das citocinas liberadas, o quadro do indivíduo pode evoluir para anemia. Em resposta às hemácias infectadas e parasitas livres, ocorre uma indução da produção de interferon gama pelos linfócitos TCD4 com perfil TH1, para ativar os macrófagos e monócitos a fagocitar e eliminar as hemácias e parasitas fagocitados. Além disso, a quantidade de cada tipo de citocina produzida varia dependendo do tipo de Plasmodium, o que pode levar a quadros graves. Por exemplo, durante o desenvolvimento na hemácia, o Plasmodium falciparum induz uma série de modificações na superfície da célula parasitada, que permitem a sua adesão à parede endotelial dos capilares. As hemácias infectadas sofrem citoaderência endotelial, que, dependendo da intensidade, pode levar à obstrução da microcirculação e consequente redução do fluxo de oxigênio, ao metabolismo anaeróbico e à acidose lática. O fenômeno de citoaderência é mediado por proteínas do parasito expressas na superfície dos eritrócitos infectados e outras citocinas, principalmente uma quantidade elevada de TNF-alfa, que estimulam a expressão de moléculas de adesão. São alvos dessa agressão o cérebro, os rins, o fígado e os alvéolos pulmonares, cujos danos são responsáveis pelas complicações de malária cerebral, insuficiência renal aguda, hepatite e edema pulmonar, respectivamente, que são comuns nos quadros de malária grave, que ocorre principalmente em adultos não imunes, crianças e gestantes. Como os sintomas iniciais da malária são semelhantes aos de outras infecções, o diagnóstico acaba sendo tardio e, muitas vezes, o indivíduo já está em quadro grave. O SUS fornece gratuitamente medicamentos antimaláricos que têm como objetivo impedir o desenvolvimento do parasito. Quando o diagnóstico é feito precocemente e logo é aplicado o tratamento, a malária tem cura. Entretanto, quando o indivíduo só é diagnosticado com malária grave, principalmente pelo Plasmodium falciparum, os danos no fígado, rins e cérebro ou coma podem ser irreversíveis. Não é só necessário o diagnóstico precoce, mas a malária precisa ter uma avaliação regular da sua situação local, número de casos, distribuição geográfica, detecção de endemias e monitoramento dos fatores de risco para rastrear a doença e, a partir daí, tomar medidas. As condições de controle do vetor precisam ser adaptadas às condições epidemiológicas de cada região. Muito esforço tem sido dedicado à descoberta de novos inseticidas e de drogas antimaláricas, e também à busca de uma vacina protetora. Para prevenir a malária, há vários métodos que podem ser aplicados individualmente ou em grupo. As medidas de proteção individual são profilaxias de contato, que evitam o contato do mosquito com a pele, tais como o uso de repelentes, mosquiteiros e telas em janelas. As medidas de proteção coletiva são borrifação de inseticidas de ação residual nas paredes domiciliares, nebulização espacial com inseticidas no peridomicílio, combate às larvas do mosquito através de larvicidas ou controle biológico e melhorar as condições de saneamento básico para evitar a formação de locais onde o mosquito possa se reproduzir, além da informação, educação e comunicação social, a fim de provocar mudanças de atitude na população em relação aos fatores que facilitem a exposição à transmissão. É isso, gente. Ficamos aqui com mais uma videoaula do canal Mar de Resumos. Se vocês gostaram, dê um joinha e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima.